quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que lhes oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Então, primeira coisa, versículo 51. O que esse versículo 51 está falando, gente? Ele está falando do sacrifício de Jesus. Então, Jesus, no versículo 51, ele começa a falar, né? Quem comer desse... especialmente aqui na parte B, né? Deixa eu passar aqui a parte B, eu vou colocar. Quem come a carne e quem bebe o sangue do Filho de Deus, esse vai ter vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus é o ato que inaugura a nova aliança em Cristo. Né? Então, ele está falando dessa nova aliança, e ele já tá falando que a vida dele, né, a carne dele ali, que ele está falando já da sua crucificação. Ele já está falando daquelas coisas. Né? Algo providenciado por Deus para nos salvar da ira por meio da justificação de Cristo. Né? Então, o que é isso, gente? De quem que Jesus está nos salvando, gente? Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, tem muita gente que acha que a morte de Jesus foi para nos salvar do diabo. Não, não foi. A morte de Jesus foi para nos salvar da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e nós ia ser lançados no inferno porque a raça humana pecou. Então a raça humana mereceu a condenação eterna. Aí Deus, ele mesmo era ofendido, ele envia os meios de salvação, ele promove os meios de salvação, que é o sangue de Jesus. Então, ele vai nos perdoar através desse sacrifício do Filho dele. Então, Deus satisfaz a sua justiça entregando o seu Filho inocente para pagar pelos pecados da humanidade, para pagar pelas iniquidades de toda a humanidade. Então, a graça foi de graça? Pelo contrário, gente, a graça de Jesus é algo extremamente caro. Só não foi você que pagou. Mas foi algo extremamente caro para Deus. Né? Foi de graça para nós. Mas foi pago um alto preço. Entendeu? Foi pago um altíssimo preço. Para você herdar tudo o que tem na palavra de Deus. Então, tudo que está aqui, tudo que a gente está vivendo aqui, alguém pagou caro. Né? E às vezes a gente tem esse problema, às vezes a gente corre o risco, né? Já viu filho que ganha tudo de mão beijada? A dificuldade que é para valorizar alguma coisa? Né? Mas, de certa forma, nós temos que entender esse amor de Deus, esse amor maravilhoso de Deus, se apaixonar por isso. Então, um alto preço foi pago, gente. O que nos cabe, gente? Nos cabe, celebrar. Né? Então, a gente tem que celebrar, realmente, essa bondade de Deus para com você. Você tem que estar alegre por isso, você tem que olhar para esse sacrifício e ficar feliz, independente da situação. Você entende? Que Deus ele não precisaria fazer mais nada para nós. Porque o que ele fez já foi gigante demais. Né? Uma coisa que a gente, ou que eu faço de vez em quando, ou que eu paro para pensar, é me espantar com a graça de Deus. A graça de Deus é algo incrível. E desde que eu fui pai pela primeira vez, meio que mudou uma chave na minha cabeça sobre a graça de Cristo, porque aí eu fiquei mais espantado. Porque quando eu olhava para minha filha, e aí eu olhava para a Bíblia. Falei, como assim Deus entregou o seu filho? Como é possível alguém que a gente ama tanto, a gente ter coragem de fazer uma entrega como essa?
Isso fala muito mais a respeito, sabe do que também? Do tanto que Deus te ama. Porque ele não fez isso à toa. Ele te amou a tal ponto para fazer isso. Ele chegou a essas últimas consequências porque ele ama a sua vida. Ele ama demais você. Então a gente tem que se espantar com a graça de Deus. Se a graça de Deus, quando você para pensar, ela for uma coisa comum, cara, você não está entendendo a graça. Você precisa de ter um filho. Você está precisando de uns filhos. Pra você saber o que a graça de Deus é. E depois você lê aquele negócio da crucificação. Chibata nas costas. Arrancando pedaço. Aí você lembra do seu filho. E se fosse seu filho, você olhando aquilo ali? O homem sendo levantado nu. Pensa naquela época, gente. Hoje já é uma vergonha. Já pensou? Você passar e ver uma pessoa nua, exposta na rua. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Não tinha tanguinha, não, gente. Não tinha paninho. Ele foi humilhado. De forma cruel. Só para você não ir para o inferno. Nos cabe, gente, celebrar, nos espantar e honrar isso. Honrar. Vivendo uma vida de santidade e buscando a vontade de Deus. Honrar. É o que a gente pode tentar fazer. Porque, na verdade, isso não é para pagar, porque já foi pago. E mesmo se a gente tentasse, a gente não conseguiria pagar. Mas eu posso honrar. Eu posso me esforçar para retribuir, para, sei lá, sabe? Só para agradar o coração de Deus. Porque Ele já te ama. E toda expressão de amor dos nossos filhos a gente recebe muito bem. Não recebe? A gente ama uma pessoa, a pessoa ama a gente de volta, é gostoso demais. Então é isso. Deus já te ama. Você precisa amar de volta. Porque aí você está honrando o sacrifício dele. Né? A mensagem central do Evangelho, né, a boa notícia, é o comer a carne de Jesus não era literal. E hoje nós sabemos, tá, gente? Crer é confiar. Então, lembra que a metáfora do pão é satisfação, correto? Então Jesus fala, quem come desse pão vai ficar satisfeito. Mas depois ele fala que o comer o pão da vida, eu sou o pão da vida, ou seja, vocês vão conseguir satisfação em mim. E aí agora ele está aprofundando mais nesse entendimento. Quem comer da carne, né? Ou seja, você tem que se alimentar dessa notícia que Jesus te ama e morreu por você. Então, quando você se alimenta e entende isso na profundidade que é, você está se alimentando desse evangelho. E você se apoia nesse sacrifício de Jesus. E aí sim, você está alimentando realmente do pão da vida. Entendendo que esse sacrifício, ele é suficiente. Para te salvar. Então você não precisa ficar com medo. Não precisa ficar preocupado. Você está salvo. Se você confia nisso, você está salvo. Esse sacrifício, ele é suficiente para te transformar. Ou seja, por mais que hoje você não é o que você quer ser, você pode se tornar a partir da transformação dessa notícia. Tem um Deus Todo-Poderoso que te ama. Não vai te faltar nada. Né? Você é suficiente de amor. Sabia que você não precisa... Que a pessoa que entende isso aqui, se alimenta dessa verdade, ele não deve ou não deveria ser uma pessoa carente de amor. Eu estou carente, eu estou sofrência. E aí, se sujeita a tantas coisas, de tanta pessoa ruim, porque é carente. Poxa, mas você tem um amor, o maior amor do mundo te ama. Mas na verdade você não consegue perceber isso. E você sente falta de amor. E aí você vai procurar um amor nos braços de qualquer Zé Mané. E qualquer Maria Mané também. É assim, gente. Então é uma falta, né? Quando esse vazio que tem na gente é uma falta de se alimentar dessa carne e do sangue de Jesus. Se alimentar do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício ou esse pão deveria nos satisfazer. Deus não precisa fazer mais nada por nós.
De fato, a realidade da vida é essa, gente. Eu sei que tem muita gente, eu já ouvi muita gente, puxa, mas eu vim aqui na igreja, eu fiz isso. Como que Deus deixou isso acontecer comigo? Como assim? Eu estou aqui. Eu estou aqui pregando a palavra, eu ministro aqui. Por que Deus deixou eu pegar chikungunya? Chikungunya é o mínimo que você merece. É o mínimo. Você não merece nada. É a graça, irmão. Tudo que você tem é lucro de um Deus que te ama. Entendeu? Quando você começa a entender que você não merece, muita coisa vai ter que mudar. O jeito de você pensar, o jeito de você tratar as pessoas. Né? Se você é carente e não está satisfeito sentimentalmente, o evangelho é a prova que você é amado acima de todos os limites humanos. Pronto. Se você tem medo, ele garante vitória contra o seu maior inimigo, a morte eterna. Então precisa ter medo. O que é pior que a morte, gente? É o maior inimigo do homem. E Jesus fala, eu venci a morte. E você também vai ter a vida eterna. Ponto. Tem gente que está apavorado que não vai passar no vestibular. Se não vai, que talvez não passe. Sei lá. Tem gente que está apavorado porque pode perder o emprego. Tem gente que não, sei lá, não está dormindo à toa porque, sei lá, tantas coisas que trazem medo. E é ruim. E ele está falando aqui, cara, tem um Deus que te ama e ele está com você. E ele cuida de você. Se você é escravo do pecado, então, essa graça transformadora te dá carta de alforria e um poder para viver como liberto. Né? Então, essa graça de Deus te dá esse poder para viver em liberdade. Você só precisa confiar nesse sacrifício de Jesus. Se acreditar nisso e se alimentar disso e caminhar na direção, né, dessas palavras. Pastor? Quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, nós temos que ter uma nova visão, a importância disso, como isso muda nossas vidas. Porque lá em João 17, quando Jesus disse assim, que ele estava orando pelos seus discípulos, ele disse, eu oro não só por isso, mas por aqueles pela tua palavra hão de crer em mim. Essa oração é para nós agora. Nós cremos em Jesus Cristo. E Ele nos conhece e sonda os nossos corações. Por que nós temos a Santa Ceia? O apóstolo Paulo diz, todas as vezes que comerdes deste pão, beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso tem que ser celebrado o tempo todo, isso não pode ser esquecido. Porque as gerações futuras precisam conhecer e saber. Que tem pessoas que às vezes não levam muito em conta isso. Ah, não, eu não pedi Jesus para morrer por mim, mas Ele te amou a si mesmo. Você não valia nada, mas Ele te amou. E Ele cuida, Ele te alimenta, Ele te dá o ar para respirar, Ele te dá uma família, Ele te dá trabalho, Ele te dá saúde. Às vezes você não valoriza isso, mas Ele te ama. E é isso que nós temos que ter essa consciência, o que era o sacrifício de Jesus. Alguém sem pecado, sem fazer mal a ninguém, entrega a sua vida, passa por horrores, sofre, passa fome, sede, é injuriado, é cuspido, né? É maltratado, é crucificado e morto por amor a nós. E o que você pode fazer por isso, querido? Só agradecer e ter fé que o sacrifício dele não é em vão. Nós temos que crer nisso. Aleluia. Para esses, na verdade, né, o pastor falou, Jesus, eu não pedi Jesus para morrer por mim. Cara, não vai fazer diferença então na sua vida. Porque o que Jesus, a notícia do evangelho, na verdade, é o que, gente? Você estava condenado. Então Jesus não veio condenar, por quê? Porque a gente já estava condenado. Não ia mudar nada, como não muda nada a situação daquela pessoa. A boa notícia é que ele veio te salvar. Você estava condenado e ele veio te salvar. Tá vendo? Então, Jesus não veio condenar as pessoas. Na verdade, veio salvar. Porque as pessoas já estavam condenadas. Pastora.
A igreja precisa conhecer e aprofundar nesse conhecimento a respeito desse amor de Deus por nós e de tudo que ele fez na cruz do Calvário, né? Quando, né, você estava dizendo a respeito de Jesus nos livrar, nos salvar, não veio para nos livrar do inferno, mas do juízo de Deus, né, da ira de Deus. Não se tem aquele conhecimento do que de fato é o amor de Deus. Então, é necessário conhecer esse amor. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que participa da igreja, que está na igreja, que vem na igreja, e ela disse assim, mas eu não entendo porque Deus sabia que ia acontecer aquilo com as crianças de Blumenau e ele não impediu, sendo que eram crianças. E eu disse a ela, mas a maldade que está no coração das pessoas leva essas pessoas a fazerem essas coisas e Deus ele podia ali realizar um milagre, mas infelizmente, né, são consequências de atitudes, consequências de atos. A culpa não é de Deus. É de Deus sim, porque ele sabia, ele não é todo poderoso, ele não pode fazer todas as coisas. Mas a falta de conhecimento leva as pessoas a condenar Deus por uma coisa que não é culpa dele. Ele já fez tudo o que ele deveria fazer, ele já amou o mundo de tal maneira, ele já entregou o seu maior bem, que foi o seu próprio filho, por amor. Mas a nação está corrompida, as pessoas estão ignorantes, alheias àquilo que é a vontade de Deus, vêm para a igreja em busca de benefícios, estão a todo tempo buscando coisas materiais, atrás de saciar os seus desejos, a sua fome física, e esquece de adquirir conhecimento acerca da palavra de Deus. Ninguém quer conhecer o evangelho, ninguém quer esmerar em conhecer, ninguém quer se colocar na presença de Deus. Nós estamos no mundo, vivemos nesse mundo e estamos sujeitos a essas coisas, porém nós temos que ter internalizado dentro do nosso coração que Deus nos amou de tal maneira, ele não aponta uma maneira A ou B, é de uma maneira assim, sensacional, uma maneira acima de todas as coisas. Né? Então a gente precisa, a igreja, nós, essas poucas pessoas que estão aqui, ter esse conhecimento desse amor genuíno, grandioso, soberano de Deus, e foi esse amor que ele nos deu, e a gente levar isso para outras pessoas, externar para que outras pessoas tenham esse conhecimento desse amor infinito de Deus por nós. Com relação a isso, pastor, eu queria até ter uma reflexão muito interessante, prática, né? Os Estados Unidos, a coisa acontece, depois acontece aqui. Né? Vocês já viram isso? Há muitos anos atrás, uma mulher, né, ateia, entrou na justiça e ela conseguiu tirar a oração e qualquer menção de Deus das escolas americanas. Pouco tempo depois, começou a aparecer uns negros entrando com metralhadora e chacinando pessoas. Aconteceu, tem um filme sobre isso, né, irmão Alisson? O irmão Alisson sempre fala. A mulher mais odiada do mundo, como é que é? Uma coisa assim. Existe um filme que explica. Nunca tinha acontecido isso. Imediatamente, saiu as orações, saiu o nome de Deus das escolas, começou a chacina. No Brasil, gente, tem professor aqui? Tenta falar de Deus nessa aula para você ver. E tem um encardidinho lá que é ateu. Vai dar um BO para você. Vai dar BO. Por quê? Porque eles estão expulsando o nome de Deus dentro das escolas. E a ausência de Deus é o quê, gente? As trevas tomam conta. Você acha que essas chacinas são à toa? Já tem anos que isso está acontecendo. Eles estão expulsando, eles estão rejeitando Jesus, o nome de Deus de qualquer jeito. E o que vem logo em seguida? Morte. Poxa, você não quer Deus lá dentro, agora você quer que Deus protege. Entendeu? Não vamos entrar nesse assunto, gente, mas só se for muito rápido, irmão Alisson. Como você me atiçou, né? Você começou. Pessoal, isso tem um peso espiritual e nós precisamos ter inteligência para entender isso. Quando se fala dos Estados Unidos, o desenvolvimento das escolas nos Estados Unidos se baseou no desenvolvimento da teologia. As universidades de Harvard, todas essas universidades, Princeton, não foram universidades de medicina, de direito, não. Começaram como universidades de teologia.
É como se o MTC nosso aqui virasse uma universidade, daqui 10 anos colocasse o curso de medicina no meio, colocasse o curso de direito. Então, o ensino nos Estados Unidos tem um peso, a teologia ela tem um peso muito forte. E o desenvolvimento do ensino dos Estados Unidos começou na base dos seminários. Então, quando fala que uma mulher, na década de 60, ela entra na Suprema Corte dos Estados Unidos para poder impedir o ensino da palavra e a manifestação de adoração dentro da escola, é como se falasse que vai começar a fechar os seminários, porque a apostasia ela começou a tomar conta, né? E se vocês, aí toda essa confusão nas escolas aqui, em Montes Claros e tudo mais, vai atentar dietal. É consequência do mesmo demônio que operou lá há 60 anos atrás, está operando aqui também. Porque aí você vira uma faca de dois gumes. Não pode falar de Deus nas escolas mais não. Inclusive, a Giovaninha, que vocês conhecem, ela foi para a escola do Sesc lá em Porto Seguro. É proibido oração lá no Sesc de Porto Seguro. Então, o mesmo demônio que operou lá está começando a operar aqui, e aí essa gracinha dentro das escolas. Questão espiritual. A nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas contra são esses principados e potestades que conseguiu o que queria lá, agora está vindo para cá. Porque todo engraçadinho entra na escola americana para matar 10, 11, e eu vejo isso desde quando eu era criancinha. Né? Chega em casa, está o noticiário parado com tanto de morte nas escolas. Eles tiram Deus, depois... Por que Deus não protegeu? Cara, você não quer Deus. Agora você quer a proteção de Deus. Tá vendo que é uma incoerência? Gente, resumido, vamos lá. Só falar rapidinho. Pegando o gancho da palavra de Alisson, né? A culpa é de quem? A culpa é nossa. Que como cristãos não nos levantamos para poder evitar essas coisas, né? Fala com um árabe lá que dentro da escola deles lá não vai poder mais ler o Alcorão. Fala lá que não vai mais poder falar o nome de Alá. Vai lá e fala para você ver o que vai acontecer com você. Porque eles podem estar errados, mas eles são fiéis ao que eles acreditam. E nós, apesar de nos declararmos fiéis, ficamos aqui de boca aberta, vendo tudo acontecer e não fazendo nada. Né? Depois a gente fica reclamando, chorando, e põe a culpa em Deus, né, gente? Põe a culpa em Deus, põe a culpa no diabo. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades, as nossas culpas, né? Então, eu acho que todos nós temos que fazer um momento de oração e pedir perdão a Deus pela nossa inércia, tá? Pela nossa falta de movimentar a respeito disso. Amém? Amém. Irmão Juvenal ali. Irmão, vocês falam de segurança, eu trabalhei 30 anos na polícia. E antigamente, fazia treinamento, instrução. Acontecia um fato, eles faziam aquele treinamento para evitar isso. É igual estão fazendo nas escolas, levando polícia para todo canto e tal. Mas nossa segurança tem que ver, está em Deus. Eles vão tentar fazer isso, mas um tempo os vagabundos, o demônio vai tornar a entrar, não adianta. Eles têm que confiar primeiramente em Deus. Deus que é a nossa segurança. Amém. Então vamos lá, gente. Voltando ao assunto. Esse assunto da escola foi bom porque é um assunto atual e é uma resposta para a sociedade, gente. A resposta é essa. Vocês tiraram Deus da escola. Agora está acontecendo. Está acontecendo. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui. É coincidência? Será que é? A mesma coisa? 60 anos depois? Não. Mas vamos seguir. Versículo 52. Os judeus, eles não entendem, né? Então ele começa aqui, no 51, né? Jesus fala que vai oferecer a sua carne, falando do seu sacrifício. E quando a gente abraça esse sacrifício, nós seremos salvos. Os judeus, eles não entendem e ficam escandalizados com a declaração de Jesus. Jesus, nesse momento, ele não explica. Vocês perceberam que Jesus não se explica. Ele fala esse negócio de carne, esse povo já fica doido. Peraí, é canibalismo? Eles não entendem. Como um verdadeiro profeta que ele era, Jesus, ele solta palavras enigmáticas que só fariam sentido após a sua morte. Porque não adiantava, gente. Jesus podia desenhar no quadro, esse povo não ia entender. Ia precisar do Espírito Santo, eles precisariam ver, eles precisariam sentir, o poder precisaria acontecer. Só que ele já falou, para deixar demarcado, ó, eu falei.
Quando vocês entenderem, vocês vão voltar aqui, vocês vão entender que isso era uma profecia. Então, na verdade, é uma profecia que Jesus está falando. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eles iam entender. Então, Jesus, com essa profecia, quebra todos os limites da sua reputação. Construída com milagres e com palavras difíceis de entender e beirando um absurdo para a mente daquelas pessoas. Então, Jesus tinha ganhado uma moral gigantesca com a multiplicação dos pães. E aí ele fala, vai ter que comer a minha carne e beber meu sangue? Nossa, Jesus, você chutou o balde inteiro. Ou seja, ele não está ligando para a reputação. Ele foi lá e falou o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer. Para nós é fácil, tá, gente? Depois de entender todo o contexto, a gente entender a metáfora. Mas para aquelas pessoas era muito difícil. Mas aí traz para nós, gente. Então, como que a gente migra esse entendimento para a gente? Né? Por que os discípulos continuou, então? Porque todo mundo, nem os discípulos entenderam, gente, esse negócio de carne e sangue. Comer carne, beber sangue. Nem os discípulos entenderam. Né? Mas o porquê que eles não abandonaram, gente? Por que os discípulos, os fariseus vão abandonar agora? Depois dessa fala aí, acabou. Eles vão embora. Só vai ficar os discípulos, e mais alguns, né? Que depois vão saindo aos poucos também. Então, intimidade. Né? Por que eles não abandonaram? Intimidade. Dos que viram a multiplicação de peixes, mas também viram Jesus andar sobre as águas. No momento de perigo, Jesus andou sobre as águas e salvou a vida deles. Eles viram Jesus prover. Aqueles fariseus só tinham visto o quê? Prosperidade. Só prosperidade. Os apóstolos, o que eles viram? Eles conheciam o coração de Jesus. Então, Jesus, muitas vezes, vai falar coisas difíceis para você ouvir. Vai te pedir coisas sacrificiais que você não vai entender. É a mesma coisa, ele falou coisa difícil para esse povo e o povo não aguentou e saiu. E quando Jesus deixar você passar por situações difíceis, você vai abandonar? O que não vai te fazer abandonar, gente? É essa intimidade. Né? Na sua vida cristã vão acontecer coisas, muitas coisas que você não vai entender. Né? Por que Deus permite isso? Seria o questionamento de muita gente. Uma doença, uma morte, um prejuízo. Palavras de direções de Deus que você vai ter que obedecer no escuro. A única clareza que você tem que ter é, foi Deus. Se é Deus, você tem que obedecer. Sendo maluco ou não sendo. Certo? E aquelas pessoas, gente, firmadas, né? Como não abandonar quando você está ouvindo algo que parece loucura? Pense naquelas pessoas, comer carne e comer sangue. Aquilo parecia uma loucura, é pesado demais. Mas aquele que confia, primeiro, gente, nas intenções de Jesus, no amor. Então Jesus fala o quê? Quem comer sua carne não está falando do sacrifício? Então se você se alimenta desse sacrifício e acredita de verdade nele, e se comove com o sacrifício de Jesus, você sabe, primeira coisa aqui, ele te ama. Então, pode ser loucura o que for, o que você vai fazer assim? Cara, é ele, eu vou. Porque ele me ama, ele não vai me pôr numa roubada. Ele não está querendo me destruir. Então, sendo louco ou não sendo louco, eu vou. Segunda coisa que você tem que se apoiar, gente. Primeira coisa, no amor de Deus. Certo? Ou seja, seja difícil ou não seja, você vai confiar na pessoa e no caráter e nas intenções que você sabe que ele tem por você. Então, você tem um passo de confiança. Qual que é o segundo passo? Você tem que confiar no poder de Deus. Porque, por exemplo, minha filha confia em mim. Mas se eu falar que eu posso proteger ela de tudo na vida, não tem como, eu não tenho poder para isso. Então ela confia no meu caráter e nas minhas intenções, mas eu não tenho poder para proteger ela de tudo. Então ela não tem como ter fé na minha pessoa. Agora, Jesus sim, você tem que ser alimentando do sacrifício. Então você tem um Deus que te ama, pastor. Te ama demais. E ele te pede umas doideiras, que você vai ter que confiar nele. E vai ter que caminhar. Porque ele não vai te destruir. Não é para te destruir. É para te melhorar. É para te levantar. E a segunda perninha da confiança é confiar no poder dele. Ou seja, independente do que aconteça, ele tem poder para te livrar. Ele tem poder para realizar através da sua vida qualquer coisa que ele está te pedindo. Então, gente,
quando situações difíceis, quando palavras difíceis, comer minha carne, beber meu sangue, é isso. São palavras difíceis. As pessoas abandonaram porque foi difícil. Só que você não vai poder abandonar porque você está apoiado no amor de Deus e apoiado no poder de Deus, pastor. Que Deus, nós olharmos assim, para nós entendermos que Jesus é haver falado através de parábolas e metáforas, né? Quando ele chegou para Nicodemos e disse assim, é necessário nascer de novo, Nicodemos achou que ele tinha que entrar no ventre da mãe dele novamente, né? Tanto é que ele estava tão envolvido assim nos seus conhecimentos que a mente deles não conseguia captar o que Jesus estava querendo falar. Quando Jesus disse assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eles estavam achando que ia lá comer, como o Diego falou, que era canibalismo. Chega lá, não é isso, né? E quando Jesus faz essa metáfora, ele está dizendo que está querendo que o povo conheça e tem mais dele dentro de si. Alimentar de mim. Só aproveitar esse ganchinho do pastor, que eu acho bom. Era uma metáfora, igual, relembrando, mas eles não tinham como entender mesmo. Ponto. Ou seja, Jesus estava se apoiando na confiança das pessoas. Você confia em mim? Escuta isso e deixa quieto. Daqui a pouco você vai entender. Então é isso que é essa a mensagem que vocês precisam entender. Vai acontecer. Vai acontecer uns tempos difíceis do seu, irmãs e irmãos, já aconteceu, que você só teve que confiar no amor de Deus. Você não consegue entender. Cara, como que entende? Uma situação igual a irmã Bárbara está passando, irmão Léo, como que entende? Mas eles têm que confiar. Nós temos que confiar. São pessoas maravilhosas, mas como que entende? E aí, Jesus? Eu não tenho tempo, mas eu tenho um testemunho até recente de coisas desse tipo. Você ia falar, irmão? Então, gente, vamos seguir. Para poder terminar pelo menos esse pedacinho. Então, eu vou comer uns poucos minutos na próxima, tá? Essa aqui? Não. Nós paramos aqui, então 53, gente. 53 ao 56. Então Jesus já começa o discurso no amém, amém. Amém, gente? Rapidinho. Atenção. Ele começa o 53 com... Cadê? Deixa eu voltar. Então, Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade. Então, lembra do em verdade, em verdade? Em verdade é o amém, amém. O que é isso, gente? É quando ele eleva a importância do que ele vai dizer. Né? Então, ele eleva a importância e começa a falar, né? Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, se você não se alimentar da verdade do Evangelho, que Jesus morreu por você, que ele se sacrificou, que ele te ama. Se você não se alimentar disso, você não vai ter a vida eterna, porque você não consegue crer de outra forma. A bênção não segura ninguém. A bênção não segura ninguém, gente. É o amor de Jesus que segura a sua vida na fé. João 6, né? Em verdade lhe digo que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Então, ele eleva a importância do que será dito, né? Ou já estava aqui. Esqueci de mudar. Então, a única forma de alcançar a vida eterna é crer no sacrifício de Jesus. Uma coisa que a gente tem que entender. É a única forma. A gente tem que crer no sacrifício de Jesus, confiar nesse sacrifício, se alimentar dele, amar o que Jesus fez por nós, ser grato por isso, e isso vai produzir, né, a nossa única parte que é crer. Porque o resto foi tudo Deus que faz. E crer em um sentido, coloquei aqui, né? Sentido amplo, gente. O que é crer no sentido amplo? É crer de tal forma que a sua fé toque o seu devocional diário. Ou seja, eu faço um devocional diário porque eu quero me alimentar, porque eu tenho alguém que me ama demais e eu tenho que me relacionar com ele. Eu quero conhecer ele melhor. Toca os seus relacionamentos. Então você começa a tratar as pessoas a partir da vontade de Deus para a sua vida. Para sua vida de relacionamento. Entendeu? Toca o que você assiste. Então tem gente na Netflix pisoteando o nome de Jesus, sambando o nome de Jesus lá, e você está assistindo, e dando ibope. Vai ser desgraça. Eu não estou falando que você não tem que assistir Netflix, mas pelo menos escolhe um programa melhor um pouco, ou escolhe uma série que não pisoteia no nome de Jesus, pelo amor de Deus.
Se você não vai trocar um entretenimento por Jesus, que fé é essa? Ai, mas eu não aguento, eu preciso assistir o final de Wandinha. As causas que você milita. As causas que você milita, gente, pelo amor de Deus. Não se associa com gente que pisa no nome de Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que militar pela causa de Cristo. Tá? Então a gente milita por muita coisa, luta e abraça um monte de gente. Um monte de gente ruim. E, poxa, então sua fé não está tocando as suas guerras. Militar é lutar, gente. Você tem que lutar pelo Evangelho, você tem que lutar pela palavra, por Deus. E isso tem que tocar a sua vida. O seu trabalho. E a última coisa que eu queria falar aqui, a sua vida em comunidade. O pastor já adiantou o versículo 17, capítulo 17. Gente, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. João 17, a partir do 19. Nós não estamos falando que alimentar do sacrifício de Jesus é a forma de ser salvo? E aí, Jesus vem falar sobre esse sacrifício dele com o Pai. É uma oração que Jesus faz e que o João consegue ouvir e ele registra. Ele fala assim, ó, Jesus falando, e eu me entrego como sacrifício santo por eles. Primeiro ele já começa falando isso. Eu me entrego como sacrifício. Para que sejam consagrados na verdade. Então o fato de você estar aqui, ouvindo a verdade, estudando a palavra de Deus, você está... É uma resposta dessa oração de Jesus. Então você tem que amar a palavra de Deus, porque você é consagrado na verdade. Não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele está falando de quem, gente? Quem creu por causa da mensagem dos discípulos? Irmão Maurício, irmã Ellen, irmã Diego, irmão pastor, irmã Ágata, todos vocês, gente. Então ele estava orando por você aqui agora. Ele falou assim, eu vou me sacrificar, Pai, por eles. 21. A minha oração é para que todos sejam um. Então, olha para que Jesus morreu, gente. Para comunhão da igreja. Então, quando você evita a comunhão da igreja, você não está ajudando, entendeu? Você não está honrando o sacrifício de Jesus. É claro que a gente não consegue pagar, mas a gente consegue honrar quando a gente ama a pessoa que está do seu lado. Como nós somos um, como tu está em mim, Pai, eu estou em ti. Então Jesus falando que ele é um com o Pai e ele quer que nós sejamos um, assim como ele era um com o Pai. E aí nós vamos ser um com ele. Entendeu? Que parte do sacrifício, parte de honrar, tudo aquilo que a gente falou é válido. Mas uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade da igreja, de todas as igrejas hoje, é a comunhão. A gente é muito distante. Qualquer coisinha eu nem que sai da igreja. Pisou no meu calo, falou uma coisa que eu não queria. Entendeu? Falou. O diácono raiou com meu filho. Não, vou sair dessa igreja. Cara, e o sacrifício de Jesus é só isso? Só precisa raiar com seu filho para você sair da igreja? Só precisa falar alguma coisa que você não concorda para você sair? Porque nós estamos falando de abandono, não é, gente, da fé? Está claro ainda que ainda o assunto é esse. Então, aquilo que nos une tem que ser maior no seu coração do que qualquer coisa que nos dividiria. A gente tem que continuar unido, porque essa é a vontade de Jesus. Foi por isso que ele morreu. E você tem que ampliar essa comunhão, sabe o quê? Busca mais amizade. Busca se aprofundar nas amizades. Com o corpo de Cristo, gente. Parece que o Satanás não deixa a gente ficar mais amigo. Porque ele fica lá, ele vive intriga, é difícil. Às vezes o papo do irmão não é tão legal. Cara, parece que o papo do cara do mundo é sempre mais legal que o papo da cara da igreja. Não. Por que é tão difícil encher um cu de jovens? Por quê? Porque as pessoas estão buscando a sua... porque assim, porque na verdade,
ele vem aqui e acha que o negócio é para ele. E, na verdade, é você que tem que honrar a Jesus. Cara, pode ser que realmente eu não estou entendendo alguma coisa aqui, mas faz parte, a vontade de Jesus para mim é que eu seja um com esse time aqui, com essa turma, com esse corpo de Cristo. Então, eu vou me esforçar pela comunhão, eu vou dar o passe, e em um momento isso vai virar prazer, isso vai virar alegria, isso vai virar comunhão. Jesus está prometendo isso aqui. Né? Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como eu sou, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita. O sacrifício de Jesus é para que nós tenhamos uma unidade perfeita. Tá, gente? Eu sou líder de louvor. Mas ainda eu tenho que tomar muito cuidado. O meu time é maravilhoso. Não sei se vocês estão assistindo, gente. São todo mundo maravilhoso. Amo vocês. Mas ainda a gente tem que pisar em ovos às vezes. Porque a gente não... Porque ainda precisa, sabe? Fortalecer a unidade, porque talvez se eu não pisar em ovos, eu mato um. Com uma atitude mais enérgica. De um líder, às vezes precisa fazer. Então, às vezes, a gente tem que se segurar para não entristecer ou desanimar a pessoa. Imagina a pastora, que tem que tomar conta de 70, 80. Quantos ovos ela vai ter que pular? Entendeu? Então, para de ser a casca de ovo da igreja. Seja forte. Seja pela comunhão. A irmã André vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu só finalizar aqui. Gente, e aí, por último, né? Para que eles experimentem a unidade perfeita, para que todos, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes. Então, o mundo vai saber que Jesus está aqui dentro pela unidade da igreja. E o final, gente, que mais me espantou, eu nunca tinha atentado para essa última frase aqui. Talvez vocês já tenham se atentado, para mim foi meio que uma novidade. E que, ó, você vê, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me ama. Jesus está falando que Deus te ama tanto quanto ama Ele. Faz sentido um negócio desse? Você é tão amado por Deus quanto Jesus é amado por Deus. É difícil até de entender, falar. Eu não consigo nem falar. O que é isso? Como assim? Jesus me ama igual eu amo Jesus. Mas Jesus é santo. Jesus é santo. Jesus é tudo. Como assim? O vermezinho de Jacó, que somos nós, como você pode não se sentir amado? Então a gente precisa sair, gente, e falar desse amor maravilhoso de Deus. Porque você é tão amado quanto Jesus é amado. Por Deus. Eu nunca pensei nisso.